Mas, então, continuando com o ritual da banca de tese de Pedro Moraes Trindade, eu tenho a honra e o prazer de convidar o professor doutor Marco Aurélio Oliveira Luz, da Universidade Federal da Bahia, da FACOM, da Universidade Federal da Bahia. Professor, o senhor está com a palavra. O professor está com problema de saúde, debilitado. Então, professor, o senhor use o tempo que for preciso, que for necessário, fique inteiramente à vontade. A palavra é sua, com os meus reiterados agradecimentos pelo seu aceite. Eu aqui agradeço esse convite, vindo do meu irmão, e que eu acredito uma obra muito importante está sendo realizada aqui, essa aproximação com a capoeira nos moldes como ele está fazendo, usando os elementos do pensamento sobre essa tradição tão importante da cultura brasileira. É raro, e eu acho muito especial essa participação, e por isso também eu me dignei a vir aqui. Sobre o trabalho dele, alguns elementos que eu gostaria de destacar, contribuir, se possível. Não é bem a minha praia, mas é também. Então, aqui quando ele fala na música e no canto da capoeira Angola, como um elemento participante da instituição, eu quero dizer que na tradição africana e afro-brasileira, Odara quer dizer bom e bonito em Nagô, um conceito Nagô. Odara quer dizer bom e bonito simultaneamente. Nada se faz sem um apelo à beleza, ao encantamento. E é essa tradição africana que está presente na capoeira, nos seus elementos de enaltecimento da arte da capoeira. A capoeira tem os seus elementos, os seus instrumentos, os instrumentos que vieram de vários contextos culturais africanos e que fazem parte desse enaltecimento, do exercitar um momento de ritmo, de ação e porrada, mas tudo isso com a beleza da tradição vinda do contexto musical afro-brasileiro. Quando ele fala "o meu nome não é seu", e remete a essa ancestralidade, eu queria destacar aqui um nome que nos faz muito importância histórica. É o seguinte: Vingangola Band Quiluange. Vingangola Band Quiluange, rainha de Dongo e Matamba. Ela, a rainha que iniciou essa luta contra os portugueses no século XVII e que colocou em ação uma estratégia única que surpreendeu os portugueses, que tinham um armamento mais pesado, e ela então usou uma guerra de movimentos, de ação, de deslocamento, e que se tornou para os portugueses a rainha invisível. A rainha invisível. Ela não era vista só quando estava projetado um ataque mais favorável a ela. E essa movimentação de guerra, ela fez através dos quilombos. Quilombos, uma palavra muito conhecida nossa, mas no contexto da guerra no Indongo, eram acampamentos militares de deslocamento da rainhazinha. E aí ela conseguiu, através dessa estratégia, derrotar militarmente os portugueses, entendeu? E também ela entrou no teatro das negociações, da diplomacia, negociou com a Igreja Católica, procurando sempre a paz, para encerrar esse tráfico escravista que estava ali se instalando. Muitos desses participantes dessa luta vieram para o Brasil.
e aqui eles constituíram o Quilombo dos Palmares. E nessa luta do Indongo com Palmares, de Angola com Pernambuco, eles acabaram com o tráfico escravista nessa dimensão. Acabaram com o tráfico e tiveram que se deslocar para outras paragens. Mas foi assinada, então, a paz no Indongo independente. Então, essa rainha Ginga está no fundamento da capoeira. A capoeira é esse movimento característico aí da rainha Ginga. A Ginga é você se tornar invisível, é você se tornar desqualificando o adversário, para que você possa arrematar. Como diria o mestre Bimba, quem enfrenta vendaval é rochedo. Não podemos lutar assim de frente com elementos que são caracterizadamente um armamento mais forte para ser enfrentado de frente. Temos que usar estratégias e táticas capazes de nos deixar numa situação mais favorável. E é esse elemento fundamental da capoeira, a ginga. Então, eu queria fazer essa ressalva e dizer em relação ao caminho para a divina realização, que é mencionado por Pedro, meu irmão. Essa divina realização é interessante pelo seguinte, porque para nós, da tradição africana, o solo é que é sagrado, o chão é que é sagrado, não é as coisas do celeste, não a dimensão celestial que caracteriza o sagrado para nós, é o chão. É daí que são invocados e são cultuados os ancestrais. Os ancestrais vêm do chão. Os ancestrais que vêm da qualificação é essa, entendeu? De serem adorados e cultuados no solo, solo sagrado. Na tradição dos orixás, dos inquis, etc., também os pés no chão. Enfim, não vamos por aí, porque todos os elementos vão levar para esse lado. Só que estou incluindo aí a capoeira lenta e rasteira, capoeira Angola, rasteira, entendeu? Ligada ao chão, ligada à ancestralidade, homenageando a ancestralidade nos seus movimentos, na sua estruturação, né? Então, eu acho que esse aspecto do solo sagrado da tradição africana perpassa a capoeira Angola e a caracteriza como autenticamente afro-brasileira, entendeu? Porque o solo é o nosso elemento sagrado. Além desse aspecto, tem um outro aspecto que é o seguinte: o mestre Pastinha, que é de a capoeira, é uma amálgama de elementos africanos que a compõe. Ela é a boca que tudo come. E no barijô, diria sobre o Nagô, entendeu? É um aspecto de Exu, é no barijô. Então, esses elementos, o birimbabanto, outros elementos, melodia Nagô, né? a, a banda e outros elementos de luta, etc., que vão formando o que é a capoeira. Não é uma coisa assim, purismo, nada disso. Ela recebe o que é plausível para a sua continuidade. E o mestre Pastinha sabia disso, né? Outra coisa também importante é o corpo na capoeira, que Pedro fala muito sobre isso. O corpo
ele possui a sua dimensão incontrolável. E ele, na nossa tradição Nagô, está ligado ao Exu Bará. Bará, o rei do corpo. É um corpo que se movimenta e que a gente não tem consciência, Mioluri, de como ele é, de como ele deixa de ser e como ele se manifesta. E é aí, nesse entrosamento entre o corpo, o espírito e a participação no jogo, é que se encontra a mandinga. A mandinga. A mandinga é uma capacidade, é um dom característico de determinados seres, determinados profissionais da capoeira, mais do que profissionais, professores, e mais do que feiticeiros, né, capazes de lidar com o aspecto sobrenatural da capoeira. É a mandinga. A mandinga. Em alguns lugares, a mandinga é vista como uma coisa que você prepara um preceito. Esse preceito contém elementos que vão caracterizar determinadas forças que é utilizadas assim. Outras, ela está na própria pessoa. Fisicamente, a aparência do mandingueiro se vê pelos olhos vermelhos, dizem, né? Então, a mandinga é um aspecto sobrenatural, vamos dizer assim, presente na prática da capoeira, do poder do capoeirista. São raros aqueles capoeiristas que têm esse predicado da mandinga, que é uma coisa muito excepcional. E outra coisa que eu quero falar também é que a mandinga se realiza também na roda, no momento da roda da capoeira. É preciso conhecer a roda, os aspectos metafísicos da roda, sua geografia, sua composição, seus elementos, para você estando na roda, você está olhando para tudo que é lado para ver o que está acontecendo, aqui, ali, acolá. A capoeira é uma arte da falsidade. Estou dizendo isso assim de boa vontade, no sentido de que você tem que estar atento a tudo. Não pode estar assim, entendeu? Abestalhadamente, não pode. Tem que estar ligado na falsidade, entendeu? Então, a capoeira, em todos esses elementos que a constituem, e que fizeram os mestres se dedicarem a isso. Mestre, aliás, e eu preciso dar uma palavra aqui em relação a isso. A palavra mestre não é oriunda da capoeira. Pedro ressalta isso muito bem. Não é oriunda da capoeira. Mestre de capoeira, isso é uma qualificação de uma liderança. Como os mestres de outras profissões, outras atividades, outras ações, é tido como uma liderança. Mestre é uma liderança. Nós mesmos temos um mestre no Ilha Chipá, mestre Didi. Mas esse mestre Didi, que para nós todos é respeitosamente qualificado como uma liderança insigne, fundadora da terreiro, mas a origem desse mestre vem dele ter sido um mestre carpina, um carpinteiro. E aí é nessa profissão que ele recebeu o título de mestre. E depois ficou com essa outra qualificação, de respeito pelo poder de liderança que ele tinha. Mas não é um poder religioso, é um poder de liderar uma comunidade, um ibé. É isso. Bom, então, hoje em dia, o mestre se tornou moeda de troca e tal, e todo mundo quer ser mestre, tudo mais e tal, mas não é uma característica da capoeira. A capoeira, o poder do capoeirista é a mandinga. É a mandinga, você deter o conhecimento invisível, por assim dizer, inefável dos fundamentos
da capoeira e entender os fundamentos da capoeira. Isso é que é uma coisa mais importante. Então, eu queria dar um aspecto assim, dessa trajetória, para ir encerrando, da luta dos capoeiristas e dos mestres, lideranças da capoeira, que fizeram história. Um grupo muito importante é o Gengibirra. Gengibirra. Um grupo que se formou lá no século passado, reunia os capoeiristas num local na Liberdade, uma rua chamada Gengibirra. O que é Gengibirra? Era onde se dava uma fabricação de uma bebida feita de gengibre, uma bebida feita de gengibre. Ali se juntava gente e tudo mais e tal, e os capoeiristas se reuniam ali e passaram a ter chamado de Gengibirra. Gengibirra não tem nada a ver com capoeira em si. Era uma fábrica de bebida de gengibre, da base de gengibre. Mas ficou conhecido assim esse grupo. Quem liderava, dentre outros e tudo mais, mas que foi muito mais conhecido, foi um capoeirista chamado Amorzinho. Amorzinho. Um amorzinho, um capoeirista amorzinho. É aí que está os dados irônicos e de falsidade, no bom sentido, da capoeira. Como é que o mestre pode ter esse apelido? Amorzinho. Mas Amorzinho dirigiu esse grupo durante muitos anos, até que faleceu, e aí foi eleito, mais adiante, o mestre Pastinha. Tudo isso o Pedro conta na tese dele, que é um aspecto histórico muito interessante, muito importante. E começou a haver mudanças no contexto nacional. As oligarquias do café, leite, tudo foram caindo e foram emergindo a ideia de um Estado nacional, principalmente Getúlio Vargas e tudo mais. E aí a ideia de um Estado nacional foi quando os capoeiristas viram uma ideia de penetrar nesse contexto e legitimarem a capoeira. Legitimarem a capoeira no Estado Novo, no Estado de Vargas, Estado Nacional. E foi aí, por exemplo, que surgiu também o mestre Bimba, a tentativa de fazer uma presença, de superar a repressão policial e conseguir um status de reconhecimento. E ele aí abriu a capoeira, um segmento da sociedade que era a classe média. Para a classe média legitimar a capoeira e aí poder a capoeira ser mais aceita. E aí ele criou instituições e tudo mais. Para demonstrar a característica do valor da capoeira dele, ele disse que a capoeira dele era uma capoeira mais violenta, uma capoeira mais viril, capaz de enfrentar as outras lutas e tudo mais. E no Parque Trianon ele ia lá para derrotar os demais lutadores e coisa. Uma vez ele estava numa situação dessa e um desses lutadores veio e começou a fazer os gestos da capoeira. Ele foi e deu um murro na cara do sujeito. Pá! O sujeito falou assim, isso não é capoeira, não vale. Ele falou, isso é capoeira. Ele, isso é capoeira. Então você vê que os cânones da capoeira regional de Bimba têm outras motivações, outras expectativas, entendeu? Então, ele caminhou por aí e conseguiu ter essa adesão de jovens saídos do ensino, da universidade, etc. E foi legitimando a capoeira dele. Por outro lado, a capoeira de cá, do mestre Pastinha, continuou na sua luta, tentando, entendeu? Com que o seu centro de capoeira Angola se mantivesse. Se mantivesse. Então, nós temos essas duas dimensões caminhando, entendeu? E
Acontece que nós ficamos daqui nesse lado aqui, embaixo, eu digo, é porque meu irmão, né, está aqui nessa luta da capoeira Angola e sofrendo por isso, porque não é uma capoeira que possa ser claramente comercializável, como aconteceu. Acontece que jovens ficaram impressionados com viagens aos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos projetaram uma capoeira que pudesse dar um rendimento capaz de proporcionar uma legitimação maior. E nessa projeção, eles fundaram FICA, né? Federação Internacional de Capoeira Angola, dirigida por mestre Cobra Mansa. Cobra Mansa. É Mansa. É Mansa? Não sei. Mas Cobra Mansa foi quem fez, então, essa fundação dessa FICA e está aí. Por outro lado, o mestre Moraes resolveu que o forte da capoeira, depois chamado forte da capoeira, fosse resgatado para continuidade dos fundamentos do mestre Pastinha. Ele se uniu com o João Pequeno, que era uma pessoa que foi feita e acompanhou sempre o mestre Pastinha, e com o João Pequeno, ele bebeu nessa água cristalina da capoeira e pôde, então, ter forças espirituais para ir em direção à fundação, que já existia a fundação, mas estava no local. E ele conseguiu, então, esse local, que até hoje está lá instalada a fundação. A fundação não, o grupo de capoeira Angola Pelourinho, e que vem mantendo esses elementos da capoeira tradicional Angola. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu queria, mais ou menos, mencionar da participação do Pedro, que me dá muito orgulho e satisfação de estar aqui junto dele nesse momento, compartilhando esse trabalho que ele realizou e realiza. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, agradeço eu, mais uma vez, professor Marco Aurélio, pela sua brilhante aula. Nós tomamos aqui todos uma aula de sua parte com relação ao trabalho do Pedro Moraes, quer dizer, partindo do trabalho de Pedro Moraes. Muito obrigado.